Nós estamos de volta com Cidade em Foco e o tema de hoje é segurança pública. Vamos ouvir o que a população de São José pensa a respeito do assunto. Sou moradora aqui do Santa Cecília e gostaria de saber quando que vai melhorar o policiamento aqui no bairro. Então o número de policiais a gente vê que no sábado e no domingo é diferente do que tem no dia de semana. Queria ver se isso vai melhorar, se há possibilidade de aumentar o policiamento durante o final de semana também. Eu moro no condomínio na Zona Oeste e lá tiveram vários assaltos já. Eu queria saber se a polícia é responsável pelo policiamento lá dentro também. Coronel, a comerciante Érica Regina, do bairro Santa Cecília, que fica na zona leste da cidade, ela pergunta quando a segurança vai melhorar naquele local. Como é que é a segurança da zona leste? A zona leste, a zona sul, inclusive as mais populosas da cidade, sempre foram apontadas como as mais violentas. Como é que está esse cenário atualmente? Bem, nós temos hoje, o atendimento da zona sul e da zona leste é feito pelo 46º Batalhão de Polícia Militar. E nós temos uma companhia que fica na região da Zona Sul e outra companhia na Zona Leste. A distribuição do policiamento dentre essas companhias é feita, conforme nós conversamos já anteriormente, mediante análise que é mensal da evolução criminal e do dinamismo da movimentação de quadrilhas, de meliantes. E então é feita a distribuição das viaturas, das patrulhas. Nós temos o chamado CPP, que é o cartão de prioridade de patrulhamento, conforme o número de boletins de ocorrência que nós temos registrados e a localidade, é que nós fazemos a prioridade do atendimento em determinados locais do bairro. Por isso que é muito importante a Polícia Militar solicitar o apoio e a compreensão da população que toda vez que tiver uma ocorrência, que faça o registro do boletim de ocorrência para que ele entre na nossa base de dados e para que nós façamos o planejamento do policiamento com base nele. Se a pessoa, por exemplo, é furtada, se ela é roubada, se ela sofre algum tipo de ameaça e não registra o boletim, é como se aquele crime não tivesse acontecido. E aí isso dificulta o planejamento, a pessoa não vê o policiamento o tempo todo, além de que as viaturas trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano. Muitas vezes você está na sua casa e você não enxerga que a viatura passou em frente à sua residência ou ao seu trabalho, mas ela está patrulhando. Agora, a prioridade é estabelecida mediante essa quantidade e o tipo, os dados que nós tiramos dos próprios boletins de ocorrência. Para complementar essa pergunta, eu gostaria que o senhor falasse, doutor Bastos, porque assim, chegam muitos requerimentos, indicações com pedidos de segurança. O senhor observou qual região isso é mais comum? Qual que é a análise que o senhor faz? A análise dos crimes, obviamente, é feita em conjunto. As polícias militares e civil fazem a avaliação e análise dos crimes. Costumeiramente, nós temos alguns tipos de delitos que são aqueles que mais incomodam a sociedade, né? No caso, por exemplo, os homicídios, os latrocínios. Os latrocínios nós tivemos uma queda... Latrocínio é roubo seguido de morte. Nós tivemos uma queda significativa em São José dos Campos e toda a região do Vale, né? Nós temos homicídios ainda que incomoda muito, um número significativo na região leste, na região sul também. No centro e norte, obviamente, nós tivemos um número bem menor do que nessas duas regiões. Mas os furtos e roubos, e principalmente roubos de veículos, são aqueles que mais incomodam a população. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem feito um esforço hercúleo no sentido de diminuir esses índices. E nós já estamos tendo resultados nesse sentido. Existem outros tipos de delitos que cada vez mais exigem, né, um trabalho mais forte das polícias, que é o caso, por exemplo, dos caixas eletrônicos, né? Que, aliás, é uma legislação que deve ser apresentada de minha autoria à Câmara Municipal para um debate. Conversava há pouco com o comandante da Polícia Militar da nossa região a respeito desse projeto, com o secretário Zé Luiz, para que nós possamos trazer as agências bancárias para uma ampla discussão, porque, embora seja um crime que o patrimônio esteja ligado à questão dos banqueiros
e muitos dizem, estão levando dinheiro dos banqueiros, isso traz uma sensação de insegurança para a população. Então, essa atuação da polícia deverá ser intensificada, com certeza, no sentido de coibir esses assaltos que são feitos por quadrilhas especializadas, muito bem armadas e estruturadas no sentido de cometer esses crimes. Legal, vereador, obrigada. O eletricista Paulo Santos, ele está questionando aqui com relação à atividade delegada. Né? Esse projeto, que foi aprovado inclusive pela Câmara no ano passado, prevê aí que os policiais militares nos horários de folga vão para a rua fardados e armados para ampliar a segurança da população. E ele está perguntando o seguinte, essas ações que começaram inicialmente pelo centro, vão também para bairros da Zona Sul? Sim, irão para outras regiões, mas nós precisamos fazer um histórico disso tudo. A Câmara Municipal e a Polícia Militar ajudou muito na elaboração, aprovação e principalmente a conquista de recurso para operar esse tipo de projeto. É um projeto bastante interessante. Agora, nós estamos aí completando aí os primeiros dias desse trabalho. Já teremos aí os primeiros índices já para o próximo mês. Então, que a gente pode garantir para esses moradores, os moradores de São José dos Campos, que a atividade delegada irá, sim, chegar em outras regiões da nossa cidade. Inclusive, um morador de São Francisco Xavier também fez o mesmo questionamento. O distrito, né, que é um distrito turístico, inclusive teve episódios de saque e explosão do caixa eletrônico. Você já tem uma previsão, um calendário? O calendário nós não temos ainda, mas só lembrando que, inclusive, em São Francisco, nós temos 7 câmeras de segurança que fazem parte do COI e, com certeza, em atividades e até mesmo em patrulhamento no dia a dia, a atividade delegada chegará nessa região. Tem outras 2 questões aqui de moradores. Uma fala o seguinte, com relação ao número de policiais aos finais de semana. Acho que a atividade delegada dá um suporte, mas ela está questionando que durante os finais de semana reduz o número de policiais. Outra questão bem interessante aqui é com relação ao condomínio fechado, né? Como é que é a atuação da polícia, tanto militar como civil, e da própria atividade delegada nesses locais? Eu acho que para a gente começar aqui para falar sobre o número de policiais nas ruas, acho interessante o senhor começar, coronel. Bem, para esclarecer, é ao contrário. O número de policiais militares, não só no Vale do Paraíba, como em todo o estado, ele aumenta nos finais de semana, porque nós temos uma demanda maior, principalmente às quintas, às sextas-feiras, vai aumentando, o sábado é o pico, depois cai um pouco no domingo e volta a normalizar um pouco na segunda, terça, quarta e quinta. Então, é justamente ao contrário. Nós, como temos que fazer reforço, ou quando temos que, inclusive, empregar os policiais da própria administração, e isso nós fizemos bastante em 2013, o pessoal que trabalha de segunda a sexta foi empregado em operações, principalmente no horário noturno, tanto de sexta-feira como de sábado. E isso acaba ajudando a aumentar o número de policiais. Além disso, a atividade delegada, ela contribui porque o policial ele fica à disposição da prefeitura. Diga-se de passagem, é importante frisar que a atividade delegada não é um trabalho feito ou que é planejado pela Polícia Militar. O policial fica à disposição da prefeitura para atividades que são do município. O que ocorre é que quando ele está executando tais atividades, ele acaba, pela sua ostensividade, ajudando a aumentar o policiamento ostensivo. Para a gente concluir esse bloco, essa moradora, a estudante Érica, ela pergunta, a polícia também é responsável pela segurança dos condomínios fechados? Ela cita aqui que teve uma série de assaltos. Sim, os condomínios são áreas privadas, assim como, por exemplo, o interior de uma residência. O policiamento ele é feito em áreas públicas, né? Evidentemente, os condomínios sempre têm sua segurança particular que é contratada e, eventualmente, havendo uma agressão que a segurança não tem a condição de atender, ela aciona pelo 90 o policiamento que vai atender, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil acabam dando o apoio necessário. Mas no interior de um condomínio não é legal, não é permitido por lei que nós façamos lá o policiamento.
Doutor Bastos, para a gente encerrar agora, a população que se sente insegura num caso, numa situação de violência iminente ou qualquer situação como essa, quais seriam as ações que elas devem tomar logo de imediato? Bem, primeiro, depende, como eu disse, dos tipos de cometimento de delitos, né? Cada delito, obviamente, tem uma peculiaridade. Obviamente que se defronta com um caso de homicídio, né? Normalmente, você recorre à Polícia Militar, né, através do telefone 190. Você pode ir também ao Distrito Policial, mas óbvio que você, para localizar um policial militar que faz as tarefas de ordem ostensiva e preventiva, é muito mais fácil, né? No caso de um cometimento de um roubo, de um furto, também você se dirige ao policial militar ou vai ao distrito policial para a elaboração do boletim de ocorrência, que é uma peça muito importante. Hoje nós temos o boletim de ocorrência eletrônico, precisamos aproveitar essa ferramenta, né? Hoje furtos, até mesmo roubos, no caso, por exemplo, de pequenos valores, de uma placa que foi subtraída, você pode, de um veículo que foi subtraída, você pode fazer uso do boletim eletrônico. São milhares de boletins eletrônicos que são confeccionados mensalmente que tiram aquela demanda do distrito policial. Entendi. Porque no distrito policial você tem sempre as guarnições da Polícia Militar com ocorrências mais graves, que é o caso de um homicídio, de um latrocínio, coisas desse tipo. Então eu acho que nós temos, os números mostram que os índices estão caindo sobremaneira, a população pode ter certeza de que está existindo um trabalho hercúleo por parte da Polícia Civil, da Polícia Militar, e os números não mentem, os números demonstram isso. Basta ver o número de prisões que são executadas todos os dias, não só em São José dos Campos, como em toda a região metropolitana. São José tem 8 distritos policiais, me corrija se eu estiver errada, e 5 delegacias especializadas. A cidade não para de crescer. A gente precisa de mais distritos, de mais delegacias? Ou essas ferramentas, por meio da internet e de outros sistemas, já têm ampliado? É necessário criar mais espaços? Eu defendo a criação de pelo menos mais 2 distritos policiais em São José dos Campos. Nós temos algumas questões complexas para a população. É o caso de São Francisco Xavier, para fazer um policial militar que prende um delinquente naquela cidade, num plantão policial, num horário de plantão policial, depois das 19 horas, tem que vir de São Francisco Xavier até o centro de São José dos Campos. Então, realmente é algo que assoberba o policial, e de volta é uma viagem a São Paulo, ou mais. Nós temos Eugênio de Melo, Itapuã, Galo Branco, aquela região toda também necessita de um distrito policial. Como o fundo, né, ali da região leste, né, do Novo Horizonte em diante, Capão Grosso, Majestic, aquelas regiões que necessitam, penso eu, de um distrito policial. Mas, para isso, nós precisamos de mais funcionários. Não adianta você criar um distrito policial e não ter funcionários para elaborar o boletim de ocorrência e para atender as demandas da população. Então é preciso que nós façamos gestões e talvez o caminho seja o Conselho Municipal de Segurança, para que nós tenhamos mais distritos policiais e mais policiais. No caso de São José dos Campos, eu diria que o grande problema que nós estamos vivenciando na área da Polícia Civil são os escrivães de polícia. Obrigado, vereador. Nós faremos mais um intervalo e voltamos em seguida para falar sobre as leis aprovadas pela Câmara que contribuem para reduzir a violência.